Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Alô, alô, todos de café na mão. Tarará. Alguém do outro lado manda um toque no microfone. Oi, Alô? Sala. Ó, Catarina! Muito bem. Catarina está ali, ó. Ó, estou de olho em você. Muito bem. Jovens, espero que todos estejam bem. Ninguém com problemas de excesso de água na sua casa, né? A não ser na torneira, porque a coisa tá grave, né? Então, não é nada, nada assustador. Que eu falei para vocês, né? Na ecologia, eventos climáticos, uh, ah, de grande intensidade. Estamos colhendo os frutos da nossa vida humana, uma vida de confortos, de muito gasto de energia e assim por diante, né? Não vamos aqui explorar isto novamente, mas, de novo, isso não pode ser surpresa para ninguém, né? Esses eventos agora serão muito comuns. Eu já estou, né, me organizando para comprar um barco, porque possivelmente eu vou usar menos o carro e mais um barco. Então, eu acho que eu vou comprar um pequeno barquinho, aqueles infláveis, para, em casos de emergência, eu poder sair de casa. No caso, nesse momento, como eu não moro em Porto Alegre, estou quase ilhado, né? As comunidades aqui perto, ninguém consegue sair, né? E onde eu moro, muitas estradas de chão batido, então vamos dizer que o chão batido e extremamente escorregadio essas alturas. Muito bem, então vou comprar um barco e um jipe. Eu acho que vai ter que comprar as duas coisas. Muito bem, estávamos em citologia, tá? Estavam vendo transportes através da membrana. Então, espero aí que todos estejam antenados para acompanhar aí a nossa aula de hoje. Qualquer necessidade de fazer um comentário, uma pergunta, não entendi bem aquilo e tarará. Abra o microfone, porque o chat ali nem sempre a gente fica de olho no tio chat. Então, qualquer coisa não vamos reservar para nós. Passa para todo mundo e a gente compartilha aí comentários, alguma questão, né, de não entendimento. Ué, o nosso transporte que estávamos aí esperando ainda avançar é o tal do transporte ativo, né? Um transporte que contraria, pela pressa dos indivíduos, contraria o fluxo normal do gradiente de concentração. Então, agora nós queremos colocar aonde já tem muito, então temos que gastar energia. E aí está, né, as características marcantes de um transporte ativo. Ele é forçado, ele é contra o gradiente. Cuidado aí, ó, contra o gradiente. Então, estou tirando de um lugar que já tem pouco e vou colocar no lugar aonde tem muito. Ó, nós estamos invertendo. O hiper não perde soluto. O hiper agora está ganhando soluto. E aí está a forçação de barra. Estamos tirando do lugar que tem menos soluto. Tá? Lembra que o hiper é muito, tá? Hipo é pouco. Vejam que a seta está para o local errado. Então, eu só posso fazer isso se tiver o nosso amigo
ATP. Olha aqui, ó. Precisa de uma proteína especial, tá? Também é uma transportadora tipo bomba, tá? Tipo bomba que a gente chama, e usa a energia do ATP. Então, além de tudo, essa energia vai ser utilizada por uma proteína bomba, tá? Uma proteína lá na membrana plasmática que parece uma bomba, tá? Não de explosivo, bomba no sentido justamente, né? Por exemplo, a bomba de água, né? No sentido contrário, eu quero que a água suba, mas ela via de regra cai. Então, para ela subir, eu tenho que gastar energia, tá? Então, esta é a ideia por trás. Ó, eu quero concentrar. Veja, eu estou tirando da onde está hipo e venho colocando aonde está hiper. Qual é a intenção por trás destes transporte? Concentrar mais ainda. Concentrar mais. Tornar isso aqui muito hiper. E para isso, eu gasto energia, né? Adenosina trifosfato, tá? E aqui está a minha proteína, a tal de proteína, que é uma bomba contrária ao gradiente. Então, sempre ela vai ser chamada, ter uma denominação com uma terminologia chamada ATP, ASE, ASE no sentido de enzima, tá? Então, uma proteína que consome ATP, tá? Lembrando, então, que estamos contrário ao gradiente. Caso mais comentado e muitas questões vocês vão encontrar é a tal de transporte bomba de dois íons ao mesmo tempo nos sentidos contrários. Sódio, potássio por uma proteína ATPase. Então, esse é o transporte. Aqui está sódio, potássio, ATPase, que é esta aqui em roxinho. E cuidar aqui à esquerda, o que seria o natural? O que seria a favor do gradiente? Ó, aqui é a favor do gradiente, tá? O que seria normal? O gradiente do potássio é sair, do sódio é entrar na célula. Então, aqui está o nosso amiguinho citoplasma. Lá é o meio extracelular. Muito bem. Um quer entrar, sódio, o outro quer sair, potássio. Olha o que eu estou fazendo já aqui. Estou pegando 3 íons sódio e estou colocando justamente, vou tirar da onde ele tem pouco, para onde ele estava vindo, e vou concentrar mais da onde ele estava cedendo. Olha, ele está cedendo desse lugar que é hiper para ele, para lugar hipo. E eu estou tirando desse lugar hipo e estou colocando mais concentração do sódio externamente. Para isso eu preciso do quê? Energia. Energia em termos celulares, sempre vamos ter a necessidade de uma das ligações do fosfato do trifosfato. E é aqui a ligação do fosfato energizada que vai permitir a nossa ATPase, sódio, potássio, ATPase, se deformar e jogar lá para fora esses íons.
Quantos? 3. Só isso? Não. Agora, liberando aquele fosfato, ela se deforma para receber os íons de potássio. Da onde eu estou tirando potássio? Aonde ele é hipo. Aqui fora ele é hipo. E aqui dentro ele já é hiper. E eu vou trazer para dentro. Trazer para dentro. A mesma. Ó, trouxe para dentro. Então, veja o seguinte, que é uma das ideias que vocês têm que usar para bombas. Isso aqui é muito importante no tecido nervoso. No tecido nervoso. Por quê? É desta maneira que os neurônios vão conseguir ficar polarizados. Polarizado. Como polarizado? Vai gerar polos. De que maneira? A quantidade de íons é maior fora, eu jogo 3 para fora, do que para dentro, porque eu só trago 2. Então, a quantidade de íons fora é maior do que na parte interna da membrana. Então, a gente diz que ela está polarizada. O que aconteceria quando recebe um estímulo? Ela se despolariza. E é dessa maneira que há o movimento, né, desse estímulo para se comunicar com outras partes do neurônio e com outros neurônios. É polarizar, despolarizar, polarizar, despolarizar. Óbvio que o neurônio também tem processamentos, né, vamos dizer, internos. Esta química interna é que gera memórias, que gera, então, necessidade de decidir alguma coisa frente a um estímulo, já que vários neurônios, ao mesmo tempo, são estimulados, né? Ou seja, acontece essa despolarização. Sacou? Então, só há possibilidade dos nossos neurônios funcionar se houver bomba de sódio e potássio. E gerar esse gradiente, a gente chama gradiente, né? Diferença de íons também é um gradiente. Né? Um gradiente iônico. Tá? Porque fora tem mais íons do que dentro. Por isso essa polaridade. Existe só esse tipo de bomba, esse transporte ativo? Não. Existem outros transportes. Existem outros. Deixa eu ver aqui. Porque está travado. Ah, foi. Agora foi. Por exemplo, este caso que acontece em lisossomos, né, é uma bomba de hidrogênios, prótons de hidrogênio. E ela também, então, precisa de uma proteína ATPase. Tá? Então, aqui está por a denominação da proteína transportadora do próton, que precisa de ATP. Olha lá, ó. Eu estou pegando aonde ele tem baixa concentração, hipo, e quero trazer para o local hiper. Tá? Então, esta deformação que ela vai passar precisa de um fosfato de alta energia. Ó, tá aqui o fosfato que veio lá do trifosfato. Então ficou só o difosfato. O mecanismo funcionou. Tá? O mecanismo funcionar. Então esse fosfato agora está descarregado. Tá? Também vai haver uma hidratação, que quer que seja. Tá? Não nos interessa agora. Nos interessa é ver que
de um ambiente hipo, estamos concentrando mais num ambiente hiper. Para isso, eu preciso de uma bomba que usa fosfato energizado. Então, ela tem que quebrar ATP. Tá? Tá aqui, concentrando então embaixo. Vou dizer depois para vocês que este excesso de prótons tem mecanismos muito importantes. Tá? Já vou aqui colocar aqui em cima para quando tu olhar esse slide, vou mandar esses slides para vocês, tu resgatar quando estivermos trabalhando. Então, a nossa amiga bomba de prótons, ela vai ser muito famosa na respiração celular, que a gente vai ver lá com mitocôndrias. Ela é muito famosa na fotossíntese, e também ela é famosa para ativar os lisossomos. Ah, então veja, olha a importância da criança aí, né? Tanto em mitocôndrias, quanto em cloroplasto, quanto nos lisossomos, ela é muito importante. Vamos ver os mecanismos depois em cada uma dessas organelas. Aqui, aquela velha questão de síntese, né? De uma visão geral, rapidinha, de construção frasal de afirmativa sobre os transportes. Difusão facilitada, transporte passivo, transporte ativo, difusão simples. Tá? Ó, primeira afirmativa. A difusão facilitada, que usa, então, uma proteína transportadora, uma proteína transportadora, não interessa que tem proteína transportadora, ela é o quê? A favor do gradiente. Se é a favor, é um transporte passivo típico, tá? Então, a proteína está transportando o quê? Soluto. A água é transportada por outro mecanismo. Essa proteína é exclusiva para um determinado soluto, mas sempre a favor do gradiente. Transporte passivo, olha aqui, ó, é a favor do gradiente de concentração? Sim, essa é a característica, esse é o princípio, né? Transporte ativo, como ele é contra, contra o gradiente, se ele é contra o gradiente, então ele vai precisar de ATPs, o gasto de energia. Muito bem. Difusão simples, independentemente, a difusão simples, independente do gradiente de concentração. Como, como isto é possível ser independente? Por quê? Bom, veja a base, né? Tu tem que ter um gradiente para que o soluto saia da região onde ele tem muita concentração e se desloque para uma região que ele tem pouca concentração. Então, isso aqui já é o gradiente, tá? Ah, e se falar da água, a mesma coisa. Aqui tem muita concentração de água, ela é atraída para um lugar onde ela tem pouca concentração e os sais atraem a água. Então, tem que haver o gradiente. Senão, não é possível acontecer esse tipo de transporte, mesmo sendo passivo. Tá? Então, ó, de jeito nenhum. Tá? Canadálias, letra C. Transporte ativo em bloco. Então, transportes. Ó.
transportes ativos em bloco. Este bloco, tá, seria o conjunto de solutos que agora tem um grande volume. Tá? Mas o maior volume, ó, o maior volume é este que vocês estão vendo na figura. Tá? Há uma necessidade de trazer para dentro da célula uma coisa muito grande, muito grande. Tá? Então, uma das coisas que a gente vai notar, que quando isso acontece, vai haver a formação de pseudópolis, ou seja, vai haver um fluxo citoplasmático e o próprio citoesqueleto vai nos ajudar. Já vamos falar de citoesqueleto a seguir. Ó, vai haver uma expansão da membrana formando quase uma boca. Tá? Então, tu vai ver o quê? Pseudópodo. Quando o volume é pequeno, ó, então, quando o volume é particulado, tá? Um volume particulado menor. Às vezes é um conjunto de pequenos solutos. Tu não vai ver os pseudópodos, tu vai ver o quê? A formação de vesícula. Formação de vesícula. Tá? Há uma visão assim rápida que parece que haver um sugar, está havendo um ato de sugar. Então, esses dois casos, sendo que o primeiro a gente chama de fagocitose. Fago é o ato de comer. Parece que está formando aí uma boca. E o outro é um caso de pino, um ato de beber, algo que está bebendo, beber. Então, pinocitose. Tá? Fagocitose, pinocitose. Pinocitose, ó, forma-se uma pequena vesícula e há um ato de sugar a superfície da membrana. Cria-se uma diferença de pressão para sugar. Então, ó, todos os particulados solutos estão entrando nessa vesícula. Tá? Às vezes existe até receptores, tá, na membrana que estimula esta membrana a se deformar. Aqui está havendo uma pinocitose mediada por um receptor. Olha ali, ó. O estímulo está sendo o encaixe de um dos solutos que faz a deformação da membrana plasmática, fazendo uma espécie de vesícula. Então, um conjunto de proteínas e outras substâncias vai forçar a membrana nessa deformação. Tá? Muito bem. Olha aqui um caso de uma endocitose, que é uma fagocitose. Por que fago? Olha o tamanho da coisa que está entrando, uma bactéria, né? Então, isso aí já é uma fagocitose. Mas tem algo muito importante. Ela tem um sinalizador aqui, que é, ó, está coberta por imunoglobulinas. O que é estas imunoglobulinas? É os anticorpos. Anticorpos. Ou seja, o sistema imune já sinalizou para o restante que existe um corpo estranho.
De que maneira? Reconheceu quimicamente que não era do corpo e marcou com anticorpos especiais, imunoglobulinas. Tá? Existem vários tipos de anticorpos. Um pode ser só marcador, o outro pode ser aglutinador, o outro pode destruir a célula. Então, tem vários tipos. Neste caso aqui, ele é só um marcador. Veja o que acontece. A membrana dessa célula tem receptores, então é uma fagocitose mediada por receptores. Então, ela é mediada por receptores. Eu posso ter uma pinocitose, como eu posso ter uma fagocitose. Olha lá os pseudópodes. Primeira indicação era o volume grande. A segunda indicação é a formação dos pseudópodos. Pseudópodos. Tá? Então, claro que é uma fagocitose. Óbvio que dentro da célula, essa bactéria vai ser digerida. Qual é o nome? Qual é o nome que se dá a esse tipo de célula que reconhece e faz fagocitose para destruir o invasor? São dois tipos de célula do sistema imune. Um macrófagos, olha aqui, ó, grande comedor, né? Macro, grande, fagos, comer, os macrófagos e os neutrófilos. Ah, mas aí não tem, professor, fagos. É que aqui a denominação está relacionada à forma que a gente usa no microscópio para visualizá-lo. A gente tem que botar corante. E o corante que eu vou usar, ele não é nem ácido, nem básico. Ele é neutro. E aí está o porquê que eu chamo neutrófilo. Mas tanto macrófagos quanto neutrófilos fazem esse ato de fagocitose de corpos estranhos que foram detectados no nosso organismo, ou seja, os grandes limpadores. Pinocitose, aqui uma pinocitose acompanhada de uma retirada ou exocitose. Então, aqui temos um capilar, o vaso sanguíneo mais fininho que a gente tem, e ele é recoberto, limitado por uma célula. Então, isso aqui é a parede do capilar, isso aqui é a extensão da parede. Então, aqui nós temos o plasma sanguíneo, no plasma sanguíneo que está indo uma série de nutrientes, passando aí por um tecido e nós estamos alimentando esse tecido. Então, vai haver uma pinocitose voltada para o plasma. Olha aqui, o que está acontecendo com uma célula do endotélio que reveste, então, o capilar. Está havendo uma pinocitose. Veja que não tem pseudópolis, é uma vesículazinha. Havendo transporte dessa vesícula em direção à outra membrana plasmática, está voltado para o ambiente externo aqui do capilar. Então, quando tem essa saída, a gente chama esse processo lá é endo, aqui é exo. Ó, externo, ó, externo, exterior. Então, exocitose, a pinocitose é conhecida como uma das interno, endocitose. Ela é uma delas. Qual é a outra? Fagocitose. Só que aqui, como a quantidade de soluto é muito pequena aqui, tá?
Veja, é uns grãozinhos de nada, é uns particulados. Então, é uma pinocitose. Encaminhando, sem uso, né, necessariamente aqui pelo endotélio, passando para os tecidos que precisam ser alimentados, que estão ao lado aqui do capilar. Tranquilo? Muito bem. Sempre que houver uma endocitose, eu preciso depois digerir. Para isso, né, nós vamos, inclusive, depois detalhar o nosso amigo retículo endoplasmático granuloso, aquele que tem grãos, que é os ribossomos, vai fazer a síntese, a formação de proteínas com a missão de enzimas. Enzimas. O complexo passa depois, olha aqui, ó, conforme o desenho, passa para o complexo Golgiense, que vai ter a missão, então, de terminar, fazer, então, uma espécie de amadurecimento, né, dessa molécula, ou seja, complementa e deixa ela sair de uma estrutura primária. Depois eu até vou comentar com vocês as estruturas de uma proteína, primária, secundária, terciária e quaternária. Então, muda, tá? Mudança na estrutura da proteína. Quando ela estiver no formato correto, ela já passou por várias bolsas, então está ela dentro de uma bolsa, de uma vesículazinha, recheado por outras proteínas, né, praticamente, né, para a sua missão. Então a gente chama de lisossomo, que ainda não está em ação, é um lisossomo primário. Quando ele entrar em ação, por exemplo, pegar um elemento, uma vesícula de uma fagocitose, a gente chama essa vesícula já interna de fagossomo. Une-se, então, um lisossomo, a vesícula cheia de enzimas, primário, se funde com o fagossomo, eu tenho um lisossomo secundário. Por que ele é chamado secundário? Ele está em ação, as enzimas estão em ação. Tá? Tudo que puder pós-digestão, vai haver em seguida uma absorção. Então, transporte passivo, né, transporte facilitado, transporte ativo é um mecanismo de absorção. Sobrou coisas, vacúolo residual. Eu não tenho o que fazer, então vacúolo residual. Jogo para fora, quando o movimento é para fora, é uma exocitose. Estou num movimento contrário à endocitose. Aqui entra, aqui está saindo. Quando está saindo algo residual, resíduos de uma digestão interna, se denomina plasmocitose. Que tipo de exocitose ocorre após a digestão intracelular? Uma plasmocitose, tá? Então, lisossomo primário está inativo, tá? Recém ele foi formado e secretado pelo complexo Golgiense. Quando ele, a sua vesícula, se fundir com a vesícula do fagossomo, ou do pinossomo, também poderia ser, vai formar um lisossomo secundário. Aí começa o quê? A digestão e, em seguida, a absorção. Sobrou coisas,
plasmocitose do vacúolo residual. Perguntas? Lembram? Bom, eu acho que o slide é bem detalhado, né? E depois ele serve muito para estudar estas outras organelas, como o retículo granular e o complexo golgiense, já que uma das missões do complexo golgiense é formar os lisossomos primários. Aqui está, então, um pequeno resuminho: transporte através da membrana. Ativo, passivo, não preciso de proteína. Ó, um transporte vesicular, como a exocitose, é um transporte para fora, tá? Então, para fora. Para fora da célula. Agora, um transporte vesicular para dentro, o autor aqui não considera a pinocitose, nós aqui vamos botar aqui, ó, por exemplo, a pinocitose e a fagocitose. Mas se é ativo e é mediado por uma proteína, tá? Então ela é o quê? ATPase. É o famoso transporte ativo tipo bomba, tá? Ou passivo, eu posso fazer por difusão simples, tá? Então, um pote que eu libero o açúcar e misturo é uma difusão. Preciso de membrana? Não. Tá? Quando é mediado por proteína, é chamado facilitado, tá? E este facilitado pode ser, inclusive, um canal iônico ou uma proteína chamada permease. Permease. Então, lembra, vou até desenhar aqui para chamar a atenção. Qual é a diferença entre uma permease e um canal iônico? Tá? O canal iônico é uma proteína que parece um tubo especializado em deixar passar um determinado soluto. O que ele deixa passar em termos de soluto? Um determinado íon. E a permease? Bom, a permease, ela tem uma tendência a se deformar quimicamente para gerar um sítio, vamos dizer assim, de transporte. Então, ela sempre é representada com desenhos, lembrando o formato do soluto que eu quero transformar. E depois ela muda de posição. Então, o soluto que eu quero transportar aqui é uma espécie de esfera. Onde é que vai parar? No sítio transportador. Depois ela vai se deformar e passar para outra região, né? Então, a permease, ela se deforma para transportar, tá? O canal iônico, não. O íon passa de um lado para o outro, porque aqui tem uma cavidade iônica que deixa ele passar. Então, aqui é a proteína tipo canal. Aquaporina é um canal especializado, é também uma proteína canal especializada em permitir a passagem de uma molécula muito pequena a favor do gradiente. Ou seja, o que ele deixa passar com esse nome? Aqua. Deixa passar água. Então, a água sempre, a seu maior volume, a sua maior quantidade, é via aquaporina, a favor do gradiente. Então, onde está hiper, atrai água. Tá? E a nossa amiga aquaporina é um canal passivo,
tá? É um canal passivo de água. Tá? Se eu deixar só passar água e não passar soluto, tá? Inclusive a gente chama isso osmose. Então a gente pode dizer que é um canal osmótico. Exato. A aquaporina, como ela foi descoberta há pouco tempo, ainda não aparece muito em vestibulares, mas eu já alerto vocês. Existe essa descoberta, já aparece em livros didáticos. Cuidado, tu tem que saber que a aquaporina é um canal osmótico das nossas células. E aloplasma. Vamos dividir o hialoplasma. Opa! O que que ele é? Na verdade, o hialoplasma é a matriz líquida do citoplasma. Então, é a matriz do citoplasma, é a parte líquida do citoplasma. E essa matriz tem o quê? Como se espera, né? Água como solvente que dispersa, dilui solutos. Um dos solutos mais abundantes será proteína. Então, para tu imaginar como é um hialoplasma ou matriz do citoplasma, tu vai ter como modelo uma gelatina caseira. Por que uma gelatina? Porque lembra muito o que a gente chama tecnicamente de solução coloidal. Inclusive, a nossa gelatina é de proteína. Tá? Então, a gelatina, quando está quente, quando recebe energia, ela fica líquida, tá? Bem fluida. Quando uma solução coloidal esfria, perde energia, ela tem aquela plasticidade, né? Plasticidade. Então, ó, por que que é chamado coloide? Porque o nosso soluto tem uma dimensão muito grande, isto é categorizado, classificado pelos químicos. Então, eu não tenho uma verdadeira solução, eu tenho uma solução coloidal. Coloidal. Aí a gente usa, né, a expressão, em vez de soluto, é o disperso. Disperso. E a água é o dispersante, né? Deixa eu baixar aqui para vocês olharem. Disperso, dispersante. Tá? Isto é a matriz da célula. É o hialoplasma. Então, ele tem duas regiões numa célula viva. A parte externa, perto da membrana, é bem friazinha. Então, lembra a nossa gelatina começando a esfriar. Então, esse nosso coloide começa a formar verdadeiras redes entre as proteínas, né? Uma se ligando à outra. Então, a gente diz, está em estado gel, de pouca energia, estado gel. Quando está em estado sol, é porque é o interior. No interior, essa parte, né, maior, é estado do nosso coloide, estado Sol, né? É um sólido, ó, disperso em um líquido. Parece um sólido, que é o soluto, proteínas gigantescas, aglomerados de proteína, disperso num líquido. Agora, quando pega e une todas essas moléculas de soluto, parece o contrário numa pequena região. Parece que o soluto está dispersando o líquido, né, de tão volumoso que ele fica
todo ele ligado quando tem pouca energia, tá? Ó, o soluto começa a se ligar. Então, a gente diz estado gel. Duas regiões conforme o estado físico do coloide. Ecto, externo, né? Perto da membrana. Endo, que é a maior parte. Então, é a parte interna. Por isso que é chamado retículo endoplasmático. Qual é a região que ele está do hialoplasma? Endoplasma. Aí está o nome, a origem do nome retículo endoplasmático. E por que que às vezes se chama o citoplasma, a matriz, o hialoplasma, de citossol? Citossol. Porque a maior parte do coloide está em estado físico Sol. É a maior parte da célula, é a parte principal onde tem as organelas, a gente diz. Então, é o citossol. Matriz ou coloide, solução coloidal, está em estado Sol, estado energético, né? Estado com grande quantidade de energia que lembra a nossa gelatina já num recipiente lá no fogo. O primeiro tipo de organela que está disperso nesse hialoplasma, então a gente vai estudar um conjunto de organelas. As organelas. É o tal do citoesqueleto. Então, já estamos dizendo que uma das importâncias dessa organela é estrutural. E a segunda importância é movimento. Se confere movimento estrutural, a gente chama de esqueleto, então é um citoesqueleto muscular. É mais ou menos isso. Inclusive, alguns autores fazem, né, esta menção: citoesqueleto, citomusculatura. Tá? Mas a maioria só chama citoesqueleto. Qual é o componente? Bom, o componente mais importante para a citologia, sempre, pessoal, sempre, ele vai ser composto de proteínas. São proteínas diferentes que têm formação diferente, então por isso que ela tem, ou às vezes é estrutural, às vezes pode causar contração, por isso o movimento. Tá? É porque elas têm capacidade de contração. É isto que dá movimento. Ó, é isto que permite movimento. Então,